Boa noite. Hoje estamos aqui para falar sobre inclusão, nosso podcast, um projeto da disciplina Práticas Extensionistas 1 da Faculdade FANESE, disciplina da professora Ayala Lisboa. Hoje estamos com um psicólogo e uma mãe de um neurotípico. A mãe se chama Tairine, mãe de Luiz Henrique, nível 2 de suporte. Temos também o psicólogo, como mencionado pela nossa amiga Alice, me chamo Vitor, sou aluno da Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe, e o psicólogo que temos hoje na nossa mesa é o Werley Maciel, também especializado em crianças neuroatípicas, trabalha em um local somente especializado nisso, assim como mencionamos no episódio anterior. Trabalhamos com doutores que são dessa área, agora nós vamos trabalhar com mais uma pessoa só que destinada à área da saúde. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, doutor? Tudo bom. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá para as nossas perguntas. Bom, a minha primeira pergunta é para a mãe. Como foi o momento do diagnóstico do seu filho e de que forma isso afetou a rotina da sua família? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, assim, quando ele começou a apresentar os sinais, que a gente procurou o neuro, aí que foi todo aquele processo de investigação, aí fizemos alguns exames até fechar o diagnóstico. No momento que ele falou que ele tinha, né, o nível 2, para mim foi um baque, foi muito difícil, porque eu ficava me perguntando como é que eu ia fazer, porque eu só estava ouvindo falar, mas não tinha, assim, eu nunca tive um contato com uma criança autista. Então, para mim, está sendo desafiador. É um aprendizado a cada dia. Mas também, assim, é desafiador, mas no mesmo momento que é desafiador, você encontra forças que você nem imagina que você tem. Mas é gratificante. É suportável. Né? Eu peço muito direcionamento a Deus e força, porque não é fácil. Então, diante desses desafios, qual foi o que mais afetou a senhora emocionalmente? Então, saber lidar, porque a gente teve que readequar algumas atividades em casa, né? Porque tinha dias que ele acordava bem, mas tinha dias que ele também não queria saber de nada. Então, a gente tinha que parar o que estava fazendo para ficar só com ele, né? Introduzir algumas brincadeiras, mas nem sempre ele queria interagir. O negócio dele é mais ficar quietinho e brincar com seus carrinhos sempre enfileirados. Aí eu ficava assim, meio era cansativo, porque eu chamava ele sempre para poder fazer algumas atividades ele sem querer ir. E aí, quando ia também para terapia, ele não queria conversar. Às vezes entrava e a psicóloga falava: Luiz não quis nada hoje. Mas vamos assim, teve momentos que eu dizia: não vou levar ele para lugar nenhum, porque eu estou cansada. E tinha momentos que eu ligava para o meu esposo para ele poder vir para casa, porque eu precisava me trancar no quarto. E quando eu me trancava, eu só chorava. E aí, com o tempo, eu fui me adaptando, e ele também, né? Porque com 2 anos eu descobri, então foi um trabalho assim de descoberta, e está sendo até hoje. Então, nesses 2 anos do Luiz Henrique, quando foi que a senhora percebeu que ele era uma pessoa diferente? 8 meses, assim, com 8 meses, ele 8 já meses. ele era bastante, ele se irritava com tudo, e alguns sons ele botava a mão no ouvido, aí eu comecei a observar, eu disse, não, aí conversava com um, conversava com o outro, até ele começar a crescer. Quando ele começou a andar, a dificuldade de andar na pontinha dos pés, então eu disse, não, aí eu sei que não é normal, vou procurar saber o que se trata. Aí foi quando eu tive o diagnóstico. Maravilha. Werley, como é que, partindo desse pressuposto da experiência da nossa colega aqui, Tairine, né, me perdoe pela demora em responder seu nome, mas partindo desse pressuposto, como é que o autismo impacta o desenvolvimento emocional de uma criança ou de um adulto? Boa noite a todos. Primeiramente, agradeço e me sinto honrado pelo convite, né? Em poder contribuir com vocês um pouco da minha experiência, um pouco pequena, sobre essa temática tão importante. Pois bem, o autismo ele impacta de forma um pouco grande. Por quê? Porque o autismo ele traz esse acometimento de déficits de comportamentos, interação social, comunicação.
Então, isso tudo dificulta a vivência da criança, seja na escola, seja na família, seja no seu convívio da sua comunidade ou no seu seio mais abrangente de forma social. Então, as pessoas que estão de fora, elas não entendem como é o autismo e, principalmente, em termos comportamentais, qual é a função do comportamento dessa criança. Às vezes, essa criança se comporta de forma estereotipada. Por exemplo, ela tem uns maneirismos, ela tem umas formas de comportamentos repetitivos, né? Ela tem a sua comunicação verbal escassa, ou mesmo pobre, por conta desse acometimento, né? que traz o transtorno. Então, isso afeta várias áreas dessa criança, como eu já falei, e por conta disso, isso traz essa inabilidade, ou seja, uma falta de habilidade nessas diversas áreas que eu mencionei. Então, a criança ou adolescente, ela acaba aqui tendo esse convívio, né, como é que eu posso dizer, limitado, um pouco restrito e consequentemente, um pouco compreensível. É fato que uma criança, quando tem para ter o diagnóstico de autismo, ela precisa de uma equipe multidisciplinar. E eu tenho uma curiosidade, assim, acho que também o pessoal que está ouvindo, que está assistindo, tem a curiosidade sobre algumas terapias. Eu sei que tem a terapia ABA, que é muito falada, e outras. Um pouco sobre ela, sobre as terapias. As terapias, elas são... Primeiro ponto, a criança que é inserida na terapia ABA, nessa equipe multidisciplinar, ela passa por uma situação, como é que a gente pode dizer, um pouco invasiva. Imagine você tem uma rotina à tarde, por exemplo, uma criança que entra às 13 horas e sai às 18. Então, nesse ciclo de horas, ela passa pelo psicomotricista, pelo psicólogo e passa por outros profissionais. Então, até para ela é estressante, porque são várias terapias, várias áreas e várias ciências que ela passa por conta disso. A ABA é uma intervenção de ensino brilhante e, claro, muito eficaz. Por quê? Porque ela vai mudar o repertório comportamental, né, disfuncional dessa criança. O que são padrões disfuncionais, que são não adaptativos. Né? A criança ela não interage, a criança ela não se comunica. Até a gente tem uma estratégia que é o treino de comunicação funcional, que a gente ajuda essa criança a se comunicar melhor, né? E aproveito a questão que nós podemos criar estratégias para que essa criança se comunique ou para que a gente possa mudar esse padrão de comportamento deficitário dessa criança. Por exemplo, nós temos pequenas pranchas, simples, mas essas são pranchas que são criadas a partir da realidade da criança. Porque cada criança autista tem a sua forma e a sua peculiaridade. Até o termo espectro é justamente isso. Cada um tem a sua forma, né? Que não vem um padrão sintomático, um padrão comportamental descrito. Uma receita de bolo, entende? Uhum. Então, não vem. Então, essas rotinas, essas pranchas, até de prever os comportamentos ou modificá-los, isso serve como algumas estratégias para que a gente, dentro da aba, para que a gente possa fortalecer ou diminuir ou mesmo extinguir qualquer tipo de comportamento que seja disfuncional. Sim. E, assim, falando nisso, eu queria que a senhorita falasse que tipo de apoio, tanto de profissionais quanto da comunidade, teria feito a diferença para você no início dessa jornada, para o seu filho também. A família é fundamental, né? Eu tenho o apoio bastante do meu esposo. Ele está sempre comigo. Eu não consigo levar Luiz Henrique para terapia sozinho, porque eu não consigo, segurar. Porque ele não só tem o TEA, né? Ele vem junto com o TDAH, com a hiperatividade. Então, tem dias que ele está tranquilo, mas na maioria das vezes ele não está. Aí, quando se junta com outras crianças, aí pronto. Mas eu tenho o apoio das mães. Calma, mãezinha, é assim mesmo. Vamos juntos no mesmo barco. Então, você tem o acolhimento das outras mães. E na sociedade, assim, você vê muito olhares, né? Torta, às vezes, tira, se tiver com criança, tira. Eu vejo muito, quando eu vou ao banco, eu vou com ele fica bastante agitado. Aí o rapaz pede para eu ir direto. Aí muita gente já olha, já reclama. Porque, não, tem outras pessoas que são preferenciais. Mas ele
é muito difícil ter essa inclusão. Nem todo mundo entende. Mas se a criança fizer birra, é porque não dá limites, não entende, né? Porque tem momentos que aquela fase de se jogar. Aí antes, para mim, era muito difícil. Eu ficava assim, como se fosse medindo força com ele. E depois, com o tempo, eu fui aprendendo a lidar com essa situação. Então, o acolhimento da família é fundamental. É como no primeiro episódio trouxemos a doutora Aline, ela falou que hoje necessita muito de informações Sim. acerca do espectro autista. Sim. Muita gente não vai entender que nessa fila de preferencial, outras pessoas elas não vão entrar em uma crise. Sim. Ela falou que tem crianças que, por conta dos barulhos, coisas sensoriais, de estar muita gente no local, acaba se sentindo presa de algum modo, estressada de algum modo, podem entrar em crise. Sim. Tanto chegar a desmaiar, ou até mesmo explodir, assim, de estresse, essas coisas assim. Então, muita gente acaba não entendendo isso, achando Sim. que é frescura, Isso. e que tem outras pessoas que realmente são prioridades e a pessoa com TEA não. Juntamente a isso, eu queria perguntar como você vê a inclusão social e educacional do seu filho atualmente. Você acha que há barreiras ainda que precisam ser superadas? Sim, bastante. Inclusive, até a gente colocou ele na escola, entreguei. Mas quando ele estava no processo ainda para fechar o diagnóstico, a diretora pediu que eu escrevesse até para uma forma dela se resguardar caso acontecesse. Quando eu entreguei o laudo e o médico estava pedindo um mediador, ela olhou simplesmente para ele e disse que não tinha necessidade. Aí eu disse, mas tem. Ela não colocou o mediador. E agora, já na reta final, está vendo outras crianças evoluir e Luiz Henrique está paradinho no mesmo lugar, até mesmo regredindo. Aí me chamou para conversar e eu simplesmente questionei a ela, né? Tá aí, o laudo eu entreguei, o que foi que vocês fizeram? Não fizeram nada. E agora é muito fácil cobrar para uma criança que não está acompanhando as outras que não tem nada, né? Então, aí agora eles pediram que voltasse a etapa, porque ele está com muita dificuldade. Ele aprendeu a fazer o nome. Tudo que é canto de casa tem o nome dele. Ele aprendeu a fazer o nome, ele, mamãe, posso? Eu deixo escrever na parede, tá? Não tem lá o nome, Luiz. Aí está naquela fase das letras cursivas, onde ele tem a dificuldade. Ele não consegue. Mas ele está perdendo um tempo. Aí, posso voltar? Eu disse, não é assim que se trabalha voltar. Não, tem que estimular. Eu disse, tudo bem. Aí eu falei até para o médico dele, ele falou, mãe, muda de escola. Muda de escola. Porque eles não estão fazendo o que é a parte dele. Né? Porque a escola dá um apoio, né? Que a gente também tem que trabalhar isso. Não adianta eu trabalhar em casa com ele e na escola querem regredir, né? Então, falta. É uma falta muito grande em relação às escolas, tanto públicas quanto privadas. Muitas vezes querem contratar apenas um auxiliar de classe, que não é a mesma coisa. Que não é a mesma coisa de uma psicopedagoga, uma psicóloga, que vai poder dar, que vai poder ter a capacitação para cuidar daquele aluno. Além do espectro autista, tem outras crianças que têm outros diagnósticos, que precisam também daquele cuidado, daquela diferenciada no modo dos estudos. Tem que ser algo individual daquela criança. E não somente isso, também passar o conhecimento para os outros alunos, tanto dos infantil, crianças, até os adolescentes mesmo, porque muitos não vão entender como aquela criança pensa, como aquela criança funciona. Isso acaba ajudando a criança a não sofrer um preconceito, não sofrer um bullying, evitar essas questões que acabam internalizando na criança, causando uma ansiedade, até mesmo uma depressão. Sim. Diante dos percalços para a garantia do direito de crianças como a senhora acha que a terapia deveria ser algo estendido às mães das crianças com neurodivergência? Fica também a pergunta para o senhor. Com certeza. Eu sempre falo que a mãe tem que ter acompanhamento psicológico. Porque acarreta muito sobre nós, né? O pai está ali presente, mas não tanto como a mãe. Porque você bota seu filho para dormir, aí você deita, é um momento de descanso, agora eu vou descansar, de repente você acorda com os gritos dele, com um baque na cabeça que ele dá. Então eu disse, Espírito, meu Deus.
E eu sempre falo, tem que ter acompanhamento. A mãe precisa. Sem sombra de dúvida. Reforça esse pensamento, essa ideia, com certeza, né? E essa necessidade. Porque os pais, a família, né? O primeiro núcleo, vamos dizer assim, social em que essa criança convive é a família. Então, imagine esses pais recebendo o impacto de um diagnóstico tão preocupante, muitas vezes. Então, eles são a rede e suporte, né, dessa criança. Então, eles precisam disso. Então, eu até entendo que há uma necessidade, em alguns casos, de a realização de um grupo de mães, entendeu? Terapêutico mesmo, se houvesse a disponibilidade, né? Porque elas vão se fortalecendo, né? Uma mãe que está de um lado da outra, ela vê que quando ela começa a relatar, se ela ouvisse outras mães falando, ela poderia se até pensar, o caso dela é mais difícil. Então, entende? Então, ela assim, não, eu estou sendo forte, eu estou conseguindo. Então, assim, você vê que existem níveis mais profundos, mais dificultosos e que levam você a um desgaste maior. Sim. Né? E veja o que a senhora bem falou. Imagina a senhora estar repousando depois de um dia inteiro de desgaste, de levar para a terapia, traz e leva para a escola. E quando a senhora chega nesse momento de repouso, a criança traz esse tipo de comportamento. E muitas vezes também tem a questão da mãe solo, né? Que não tem aquele apoio, aquela rede familiar. Muito bem. Diante dessa importância de buscar o diagnóstico, qual é o impacto do diagnóstico tardio, por exemplo? Quais são os problemas que estão por detrás do diagnóstico tardio? Muito em diversas áreas. E principalmente, imagine uma criança autista que se desenvolveu, né? Porque a criança está no seu estágio de desenvolvimento. Imagina essa criança se tornou adulta ou foi diagnosticada mais tarde. Com certeza, a sua dificuldade de adaptação social vai ser gritante, né? No seu trabalho, ela pode ter problemas no seu ambiente acadêmico, ela não vai ser compreendida, ela vai ficar um pouco restrita, ela não vai saber se comunicar, ela não vai saber reconhecer as suas emoções e nem reconhecer dos outros. Então, imagine para um adulto, né, ou mesmo que tenha 18 anos, conviver sem mesmo saber o que é que está acontecendo dentro de si. O que é que está acontecendo comigo? Por que eu me comporto dessa forma? Então, um diagnóstico precoce, com certeza, né, a gente tem a possibilidade de corrigir quase que 100% desses comportamentos, né, disfuncionais. Essa comunicação que não se tem, essa interação. Existem crianças que você fala, ela não olha nos seus olhos, você chama pelo nome, ela não atende. Então, imagine como é uma criança adulta convivendo em um mundo como esse, que claro, tem pouca informação sobre o que é o autismo e como lidar com ele. Sim. Até uma experiência particular minha, ultimamente eu tenho feito sessões de psicoterapia, acompanhamento psiquiátrico para algumas outras demandas. E por muito tempo eu tive dificuldades em me concentrar, em olhar nos olhos das pessoas. Sim. Quando eu tentei fazer terapia presencial, eu não consigo olhar no olho do meu terapeuta. Estou falando aqui, não parece que eu estou nervoso, mas é porque eu estou de frente para câmeras, então eu tenho que manter a postura. E isso para mim é tranquilo. Mas eu falar sobre coisas particulares ou de qualquer outro tipo de coisa, eu não consigo olhar no olho das pessoas. Então eu estou numa jornada de descoberta, fazendo algumas sessões e aos poucos mitigando esses tipos de comportamentos e essas dificuldades na questão social. Eu acho que também o diagnóstico tardio, muitos adultos hoje, até mesmo quando estavam na sua fase da adolescência, da infância, muitas vezes escutavam aquela famosa frase, isso é frescura, isso é preguiça. Hoje mesmo, atualmente, um adulto hoje vai achar muito que aquilo é procrastinação da parte dele. Sim. Mas ele tendo um acompanhamento, ele vai entender que aquilo é do cérebro dele, que é uma condição. E que existem formas de abraçar isso, de que isso possa melhorar e possa melhorar a vida dele. Sim. E dentro dessa conversa de terapia e ambiente clínico, qual é a maior dificuldade que o senhor enfrenta em relação ao tratamento de pessoas neurodivergentes, em específico do TEA? Eu acredito que é a família. Por que você fala família e não a criança? Porque a criança, muitas das vezes, é o reflexo do ambiente familiar.
Então, eu preciso, os pais são os meus, são os nossos grandes parceiros. Eu preciso desse pai, dessa mãe, para que a gente faça e crie. É um instrumento muito importante, interessante, que agora eu lembrei, dentro da análise funcional do comportamento, que é a análise funcional. Uma ficha, né, que a gente consegue fazer um mapeamento de comportamentos antecedentes, Sim. de respostas comportamentais, que são comportamentos, e o C, que são respostas consequentes, eventos consequentes. Então, a criança, muitas das vezes, ela, pronto, vamos pegar o exemplo da senhora. Tá todo mundo dormindo. E muitas das vezes, e de repente a criança acorda gritando. Ou não estava nem dormindo ainda. Começou a gritar. O que é que aconteceu? Repare, nesse ambiente calado, vamos dizer, ou não, para que essa criança começasse a gritar do nada. Não começou a gritar do nada. Existiu um estímulo discriminativo, ou seja, algum evento antecedente que desencadeou essa resposta disfuncional. Inadaptável, porque todo mundo está em um ambiente, né, dormindo, né, calmo. Então, a criança começou a gritar. Então, é um comportamento disfuncional. Então, pode ser um ruído, pode ser a sensibilidade, pode ser qualquer outro evento externo ou interno que desencadeou essa resposta comportamental disfuncional dessa criança. Então, a análise funcional, isso pode ser dentro de casa, como eu puxei como exemplo, mas pode ser na escola. Barulho, uma resposta, um grito, algo que desencadeou esse tipo de resposta na criança. Então, eu preciso saber por que a criança, muitas das vezes, ela está dentro da sala de aula. Ou, por exemplo, em uma clínica, a criança já entra se jogando no chão. O que aconteceu? Aí a mãe disse, não, mas ele estava bem em casa. Quando eu abri a porta, ele caiu aqui e começou a se jogar. Aí a gente tem aqui, a senhora falou de bater a cabeça, não foi? Sim. Eu lembrei. É adaptável a uma criança. Ela bate a cabeça. Bater a cabeça pode? Não, não pode. Não pode bater a cabeça. Então a gente trabalha previsibilidade com ela. Então muitas das vezes algo aconteceu, houve um estímulo discriminativo, algo que deflagrou, disparou, fez com que esse comportamento, um gatilho, esse comportamento Sim. fosse ativado. Então ele não surgiu do nada. Então essa análise funcional, a gente faz um mapeamento, seja com os pais nesse ambiente familiar, seja na escola com os professores, seja com os cuidadores, com aquela rede em que a criança está inserida naquela hora e naquele intervalo de tempo, né? E na sua vida social. Então a gente começa a fazer um mapeamento e muitas das vezes essa resposta ela se repete nesses ambientes, essa tríade, né? Ela se repete. Então a gente tem que saber qual foi o estímulo ou os estímulos, que pode ser mais de um, né? Por exemplo, em casa pode ser um, na escola pode ser outro e no seu convívio social outro, que desencadeou a mesma resposta, o mesmo tipo de comportamento. Então a gente precisa saber, né? O que é que está acontecendo quando a gente... É mais ou menos como um arqueólogo, entende? Nós isolamos a área, tiramos o excesso, aí aparece a figura. E então, nesse caso, falando de que nem arqueólogos que vão lá e investigam. Uma comparação. É uma comparação. É bom, porque realmente o psicólogo tem esse papel também, de investigar para identificar realmente a causa daquele comportamento ali apresentado, né? Diante disso, as pessoas que chegam no seu consultório, elas já chegam com o diagnóstico, sou autista, tenho transtorno do espectro autista, ou o senhor faz essa análise até chegar a um diagnóstico fechado, realmente aquela pessoa tem aquilo, ou ela é uma pessoa com TEA? Olha, na maioria das vezes elas já chegam. Uhum. Já chegam com o diagnóstico fechado e realmente, por 99% das vezes, realmente é TEA. É muito raro não ser. Elas passam pelo neuro, por outros tipos de especialistas, e realmente é verdade. Então, o que mais ou menos o trabalho que dá é a gente agora fazer o mapeamento, né, identificar quais são as principais demandas, os déficits, né, que existem, e a gente faz essa correção e inclui um novo tipo de padrão de resposta comportamental, mais adaptável e funcional. E geralmente os seus pacientes, eles entendem essa intervenção, a maneira com a qual eles devem se comportar ou se adaptar? Nem sempre. Nem sempre, porque a criança autista, ela tem cada uma tem o seu nível, o seu ritmo de processamento.
cognitivo, né? Então, ela tem o seu tempo, ela tem o seu ritmo. Então, muitas crianças, você pega uma prancha dessa, algumas respondem rápido e outras têm essa resposta mais tardia, essa intervenção. Mas, na maioria, elas mudam, esse repertório é mudado. Porque o comportamento é isso, ele é mutável. Ele não é engessado, ele é mutável, entende? Agora, tem crianças realmente que têm um padrão rígido, inflexível, e que demora, claro, é um trabalho de formiguinha que demora mais um tempo para se mudar. Diante Maravilha. disso, eu queria que tanto o senhor quanto a senhora deixassem um recado falando sobre questões que pessoas falam que autismo é frescura, que todo mundo agora é autista. Podem falar. Tá? Pronto. Por favor. Então, não é frescura, gente. Né? Vamos ser mais tolerantes, né? E ter um olhar mais atento, acolhedor, que é o que eles necessitam, né? No ambiente familiar, na escola, na rua, porque muitas das vezes essas crianças são isoladas, né? Eu digo porque pelo meio, às vezes ele quer brincar na rua e simplesmente quando ele sai, as outras crianças entram, não querem brincar com ele. E ele não entende, né? Ele não entende. Isso dói. Principalmente eu que sou mãe, que eu vejo aquilo, e tento brincar com ele, mas ele queria brincar com um coleguinha. Então, falta esse olhar humano para uma criança, não é frescura. Tem que ter um olhar atento, acolhedor, porque eles precisam muito de amor. Apesar de todas as dificuldades, mas eles são bem amorosos. É um abraço, eu digo assim, Luiz, é tanto amor que chega a dói. Que ele abraça tão forte, ele beija, ele diz que ama. Então, quando eu vejo tudo isso, eu disse, meu Deus, obrigada. Apesar do desafio, né, mas o Senhor tem me sustentado. E é recompensador um olhar, dizer, mamãe, eu te amo, do tamanho do mundo todo, é assim que ele fala. Então, eu peço isso, né? Acolhimento. Eu reforço essa tese e ainda acrescento, acolha, que não basta somente incluir, porque nós temos crianças na escola que são inclusas, na sociedade que são inclusas, mas são excluídas ao mesmo tempo. Então, muitas vezes você inclui, mas você está incluindo na exclusão. Então, ela tem que ser ouvida, ela tem que ser acolhida, ela tem que ser aceitada como parte desse corpo social. Então, acolha. É isso. Muito obrigada, Wanderley, Tairine, por virem aqui, por contarem suas histórias, suas experiências. Agradeço também a todos os envolvidos aqui para que esse podcast acontecesse, para essas informações acontecessem também. Obrigada, meu amigo Vitor. Obrigado. É isso. Muito obrigada. Gostaria de deixar um recado, como o doutor falou no outro podcast, no outro episódio. A letra, ela é fria, mas a palavra, ela é quente. Então, esse calor que nós temos no poder da nossa fala, que nós possamos transmitir isso em atitudes, que nós possamos acolher, abraçar esse abraço que nós temos com todos os outros, que nós tenhamos também com pessoas que são do TEA. Apesar de tudo, elas são pessoas que também têm suas carências e têm suas necessidades.